E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu Alguns carro. elementos do carro causam dificuldades na compreensão de sua finalidade. Por exemplo, motoristas experientes ou novatos muitas vezes se enganam quanto à diferença entre um para-choque e um spoiler. Hoje falaremos sobre o paralama. A premissa: um anti-fender proporciona aderência adicional entre a roda e a pista de uma rodovia. Ele foi usado pela primeira vez em corridas de carros pela equipe do piloto britânico John Hall para melhorar o desempenho aerodinâmico. Devido a essa característica, muitas pessoas confundem essa peça com um spoiler. Sua finalidade é aproximadamente semelhante, mas o concorrente tem propriedades aerodinâmicas diferentes das do nosso herói. Eles também diferem no tipo de fixação, o spoiler é fundido com a carroceria, mas o anti-wing fixado logo acima da carroceria do veículo com suportes especiais. A asa só cumprirá sua função de aumentar a forca descendente se for instalada corretamente. Isso só pode ser feito corretamente por um mecânico qualificado. Erros no processo prejudicarão em vez de beneficiar. Ele deve ser instalado estritamente em um determinado local, caso contrário, a frente elevada do carro levará ao aumento do consumo de combustível e a cargas desiguais. A aplicação correta do paralama prevê uma combinação com um spoiler dianteiro. Para esse fim, é instalado um para-choque especial, cuja principal tarefa é evitar a elevação excessiva da frente do veículo. Vantagens e desvantagens. O anti-fender com instalação adequada não só contribui para a aerodinâmica, mas também dá esportividade ao carro. O ajuste faz com que o carro se destaque da massa monótona. O carro recebe proteção adicional contra os fluxos de caminhões e ônibus modernos que se aproximam. Isso reduz o risco de o carro ser jogado fora e a perda de controle em rodovias de alta velocidade. O anti-fender não é desprovido de desvantagens. Não é racional usá-lo em sedas, pois ele pesa no design do carro. Além disso, será mais difícil abrir o porta-malas. E será inconveniente dirigir até a garagem, pois muitas vezes ele é arrancado. Como funciona? A asa funciona de acordo com os princípios da lei de Bernoulli e da terceira lei de Newton. Ela cria uma forca descendente adicional para a estrada ao criar mais pressão na parte inferior do que na parte superior. O proprietário de um carro com um paralama recebe uma vantagem peculiar: a aceleração do carro sem derrapagem. Se essa peça não estiver no carro, a aceleração do veículo dependerá apenas das características dos pneus e da qualidade da estrada. O anti-fender é capaz de aumentar esse parâmetro em até 5 vezes sem perder a suavidade do movimento. Leia também características do reboque de um carro com transmissão automática. Ele desempenha sua função somente em altas velocidades. A partir do valor de 140 km por hora. Durante todo o resto do tempo, ele parece se esconder. Portanto, há uma conclusão lógica: em carros não esportivos, ele só vai interferir, aumentando a resistência das massas de ar e o consumo de combustível. E parecerá ridículo. Critérios de seleção. O novo proprietário de um carro esportivo ficará surpreso com a variedade de modelos e desenhos de paralamas. Aqui, os critérios de seleção desempenham um papel importante. Aqui é apropriado fazer uma analogia com o xadrez: a rainha adora sua cor. E, em nosso caso, é necessário selecionar um paralama que não apenas se encaixe no exterior, mas também cumpra a função principal. No entanto, não proibimos a compra de um produto favorito dos conhecedores de design. Fixação na carroceria. Alguns tipos de fixadores podem deformar o rack de teto ou causar sérios danos à carroceria do veículo. A opção mais segura são os suportes de metal. Material de fabricação. Aqui, a recomendação é uma só: selecionar apenas aqueles resistentes à corrosão e a danos mecânicos e físicos. Os antifenders de fibra de carbono, silicone e fibra de vidro estão amplamente difundidos.
E o primeiro lugar em dureza e confiabilidade ocupado pelo plástico a braços. Espessura do paralama. Afeta a rigidez e a funcionalidade. A peça deve se flexionar ao longo de todo o seu comprimento. Ângulo de inclinação. De preferência a modelos com a opção de ajustar o ângulo. Para cada variante de condução, ele é diferente, portanto, e melhor poder selecionar o ângulo ideal, dependendo das condições da pista e da velocidade. O anti-fender é comprado em conjunto com um spoiler para aproveitar ao máximo todas as vantagens de dirigir um carro esportivo. Anti-fender com suas próprias mãos. Isso também é possível. Há duas opções para fazer um paralama com materiais improvisados. Vamos analisá-las em detalhes. Para o primeiro método, precisaremos de espuma de construção de uma pequena fração, resina epóxi e fibra de vidro ou de carbono. O processo passo a passo consiste nas seguintes etapas. Medir o compartimento de bagagem e sobrípulo em uma folha de espuma com uma margem de 5 cm. Criar um espaço em branco com uma faca afiada a partir da folha de espuma. Se, no decorrer do trabalho, as peças forem quebradas, elas deverão ser coladas novamente com resina epóxi. O principal é preservar a estrutura inteira. Fixação do anti-fender com resina epóxi e fibra de carbono para dar rigidez e resistência a vários fatores. Tratamento da superfície com lixa, cortando as dobras com uma faca afiada. Repita os procedimentos até 4 vezes. Acabamento do paralama finalizado com lixa de granulação grossa e primer. Instalação de fixadores e pintura na cor da carroceria do carro. Leia também o que a flocagem do interior do carro e como fazê-la com suas próprias mãos. Há também um método alternativo, para o qual você precisará de silicone e um anti-fender pronto. Para isso, este último é afogado em uma caixa com silicone e espera-se que endureça. Em seguida, o anti-fender é removido e, no molde resultante, despeja-se o material desejado. Resta esperar que ele seque e remove-lo do molde. Instalação da asa. Muitos proprietários de veículos instalam paralamas sem cálculos precisos e depois sofrem. Um elemento montado incorretamente não apenas parece ridículo, mas também se torna perigoso em alta velocidade. Antes da instalação, você precisa da orientação de um mecânico de automóveis experiente. Mas, desde já, é possível destacar algumas verdades básicas sobre a instalação competente desse elemento e necessário instalar o anti-wing em um local estritamente designado. Essa é a chamada zona de eclipse com os fluxos mais fortes. Fixe firmemente as anti-asas. Caso contrário, elas serão levadas por um fluxo forte durante uma corrida em alta velocidade. Não instale um elemento apenas por uma questão de design. A instalação incorreta reduzir o fator de eficiência do mecanismo. Instruções passo a passo. Antes de tudo, prepare um conjunto de ferramentas, chave inglesa, furadeira, marcador, rebolo, lixa, tinta, óculos de proteção, aspirador de pó. A sequência de ações é a seguinte: coloque os óculos de proteção para o trabalho. Verifique as fixações do paralama. Reaperte os parafusos, se necessário. Determine a posição correta no porta-malas e prepare as marcas com um marcador para fazer os furos. Use uma furadeira para fazer os furos no porta-malas. Use o princípio de ir do diâmetro menor para o diâmetro maior. Remova o excesso de serragem com um aspirador de pó. Alise as bordas dos furos com uma lixa. Proteja as bordas dos furos contra a ferrugem com uma linha fina de tinta. Instale a asa e aperte os parafusos com firmeza. É necessário um ajudante nesta etapa. Uma alternativa é a montagem com spetscoba ou com cola. Mas colar a decoração não é uma opção confiável. Conclusão. Tudo se resume a uma fórmula importante: se você não puder fazer isso, é melhor não fazer. Caso contrário, você terá que pagar pelo anti-fender várias vezes. Em conclusão, instalar um paralama em um carro é uma decisão inteligente que traz diversos benefícios.
Além de proteger a pintura e a estrutura do veículo contra impactos e sujeira, ele também contribui para a segurança, evitando que detritos sejam lançados na estrada. Com a instalação adequada, você pode prolongar a vida útil do seu carro e manter sua aparência sempre impecável. Portanto, considere essa melhoria como um investimento que vale a pena para a durabilidade e estética do seu automóvel.